vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu estou animadíssima para o quadro de hoje. Então, apertem os cintos, respira fundo, porque estamos em mais um quadro Histórias da EJA. Significa a palavra coragem. Coragem, por vezes, é a resistência ao medo. Talvez seja o domínio do medo, mas nunca a ausência do medo. Sim, temos medo, às vezes sentimos aflições. Nossa convidada de hoje, em alguns momentos, também sentiu estes sentimentos. Mas como estudante da EJA, chegou o que para ela é uma alegria. A função que ela exerce hoje possibilita a realização de um trabalho em equipe, auxiliando um corpo docente e discente e afetando a todos com a sua força e garra. Seja bem-vinda, minha querida gestora Silvânia Ribeiro. Seja bem-vinda, minha querida gestora Silvânia. Que prazer, que alegria recebê-la. Obrigada, é um prazer. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com você. Nós estamos muito ansiosos querendo saber um pouquinho da sua história. E eu queria que você começasse a nos contar desde lá no início, né? Como tudo aconteceu, né? Por que você parou, por que retomou, o que aconteceu no meio disso. Como e por que chegou onde chegou? Conta pra nós. Tá. Então vamos lá, né? Então, eu morava no interior do Rio, né? Uma cidade minúscula, pequenininha, e não tinha, ali a escola que tinha era de primeira série a quarta série. Então eu fiz de primeira, né, a quarta série. Na verdade, eu minto, né? Vou começar quando eu morava na roça mesmo, roça, né? Porque bem a gente tinha da roça. Eu nasci de parteira, pra você ter, né? Daquela roça que não tinha água encanada, que não tinha luz elétrica, né? Não tinha nada. A gente carregava água no balde, nasci de parteira, tudo isso, né? Meu então pai não era uma vida tão fácil, não, então. Não era, né? Eu já saí dali, né, com 6 aninhos, 5 anos, eu não me lembro porque eu já chorava para ir para a escola, né? Meu irmão andava e minha irmã mais velha, eles andavam a distância de talvez uns 5 quilômetros para ir até a escola. E eu muito pequena ainda, não tinha idade, né, para ir, e eu já chorava querendo ir para a escola, né? Eu gostava, eu queria ir junto, e aí tanto que eu queria ir que a professora acabou me aceitando antes da idade lá na escola. Só que logo depois a gente acabou, o meu pai mudando para uma cidadezinha que não é uma cidade, mas é uma aldeiazinha, né, que tinha poucos habitantes. E aí nós mudamos, né, mas meu pai continuou na roça, né, mas ali já era perto, já tinha escola perto. E ali eu fiz de da primeira série à quarta série. E quando chegou na quarta série, meu pai falou, né, não deixou, meu irmão mais velho já tinha parado na quarta série, a minha irmã, e eu e meu irmão mais novo, falou, não, mas não vamos. Então eu me adiantei na escola e eu repeti, por isso que eu saí da escola, como eu não ia estudar, minha professora é muito boa, né? É porque eu sempre gostava muito de ler. Eu não fui péssima em matemática, mas leitura, eu declamava poesia na escola e as professoras adoravam. E elas falaram, não, você vai repetir mais um ano, porque você vai sair muito novinha aí, né? Não vão estudar, não vai continuar estudando. Aí elas deixaram eu fazer mais um ano, repetir, né, a quarta série. Parei, fui fazer curso de manicure, curso de depilação. Eu falo que eu fiz de tudo um pouco, né? Já vendi avó, já fiz depilação, já fiz. Então, quando você parou, você estava ali com quantos anos? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Aí esses cursos que você começou a fazer, com você já 12 tava... anos, lá no 12 ou 13 anos, 12 anos, no Senai, que lá já tinham Senai, acho que era o Senai na época lá. Aqui é Senai, né? Sim. Lá é o Senai. E aí eu comecei a fazer cursos, assim, fiz curso de tricô, fiz curso de... Eu sempre gostei de estar, né, no movimento.
Depois que eu casei, na verdade. Não, eu fiz o curso de manicure ainda novinha, que eu comecei a fazer unha para fora, eu já tinha 13 anos, 14 anos. Aí eu comecei a fazer unha, já ganhar o meu dinheirinho. Casou com que idade? Eu fiquei curiosíssima para saber. Então, aí, né, muito nova, eu comecei a namorar, né? Com 14 anos eu comecei a namorar. Seu pai deixou? Deixou, porque nós fomos educadas, eu e minha irmã, para casar, para ser dona de casa, né, para cuidar da casa. Meu pai trabalhava na roça, essa parte a gente levava comida na roça, andava distância muito longa, né, para a gente levar as marmitas, os caldeirões de almoço para ele, para os camaradas que cuidavam da terra, né, lá, eles aravam terra, plantavam arroz, feijão, né, e meus irmãos trabalhando junto, né. E a gente levava, né? Eu e minha irmã, a gente ia levar os caldeirões de comida para eles, aquela coisa. Então, assim, acho que ele precisava dessa mão de obra na época, né? E de fato não tínhamos dinheiro. A gente nunca passou necessidade, porque como ele plantava, né? Como ele tinha galinha, porco, essas coisas, a gente tinha comida, mas as coisas assim, materiais, de móveis de casa, de tudo, a gente não tinha. Então, cada um tinha que lutar para ter as suas coisinhas, né? E nisso, acho que eu peguei muito essas coisas da minha mãe, né? Minha mãe também não... Uma mulher que não teve estudou até a 3ª série, só parou. Mas minha mãe costurava para fora, né? Então ela virava à noite costurando para poder ter umas coisas melhores e nos dar também algumas coisas, né? E o sonho dela é que a gente estudasse. E na época eu me lembro que ela ficava muito triste, né? Porque meu pai não deixava. Então, assim, ele não tinha condições, mas também não houve também um esforço para ele, porque na cultura dele não era importante o estudo na época. Então foi assim, aí parei, fiz o curso de manicure, comecei a fazer unha para fora, ganhar meu dinheirinho. E namorei 4 anos, casei. Com 17 anos eu casei. Aí casei, né? Eu com 17 e o sujeito com 19 anos. Não ia dar coisa muito boa, né? Não ia. Com 19 para 20 anos, eu fui mãe, né? E aí não tinha. Aí ali, assim, eu muito focada em ser mãe, cuidar da casa, e, né? E fazendo unha para fora, aí fazia depilação, que eu fiz curso, né? E aí, nesse meio tempo, surgiu, eles colocaram nessa escolinha de 1ª a 4ª série, né, dentro da cidadezinha de São Pedro, aí eles veem jovens e adultos, né, veio a educação jovens e adultos. E aí eu me matriculei, falei, não, agora eu tenho que fazer, não é possível, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Aí foi muita gente se matriculou na época. Eu me lembro até que meu irmão, minhas primas se matricularam junto comigo e nós fomos, todo mundo. E foi uma felicidade para você? Nossa, alegria. Você sempre gostou muito, né? E eu me lembrava muito. Quando eu saí da escola, eu lia muito, porque eu lembro até hoje a fala da minha professora, né? Quando eu saí, tinha uma professora que ela falava assim, Silvânia, leia tudo que você encontrar. Leia romance, leia, mas não pare de ler. E eu segui muito isso. Eu lia, eu sempre gostei muito de ler. E aí fui para a escola e não era, né, aquela dos ciclos ainda, era o ano todo, né? Então fazia a 5ª série, o ano inteiro. E depois a 6ª e a 7ª. Então, quando você retomou os estudos, você estava mais ou menos com quantos anos? Você eu estava com 26 anos. 26 porque minha filha anos. estava com 6 anos. Então, você tinha parado com 10, com 11, e retornei com 26. Nossa. E aí, assim, você já, né, tinha esquecido, né, aquilo que tinha aprendido, mas eu gostava de ler. E eu ficava apaixonada, eu tinha umas professoras que eu apaixonava. Nossa, eu tinha uma professora, à noite eu me lembro de... Ela dava aula de História e Geografia. E eu era apaixonada de ver aquela professora falar com tanta propriedade. Nossa, eu gostava muito. Você se inspirou nela? Com certeza. E aí, assim, a matemática, né, que eu odiava matemática, assim, não era que eu odiava, eu não tinha facilidade para matemática, não tenho até hoje, para cálculos, né? E tinha uma professora, hoje, a dona Mariana. Gente, que professora, eu aprendi a gostar da matemática. E aí, eu me lembro, né, que eu já velha, minha filha também já, né, no prézinho, né, e eu, na mesma escola que funcionava, ela estudava de manhã e eu estudava à noite, né,
E eu fazia cartaz com a tabuada, com aquela que colocava, né, nas paredes de casa para a gente estudar, porque eu tinha dificuldade. Eu saí da escola e nunca consegui aprender a bendita tabuada com 11 anos. Eu fui aprender depois. Então, assim, foi uma história, foi difícil, não foi tão fácil. Mas eu não trabalhava fora. Então, naquela época, foi mais fácil eu fazer de quinta a oitava, porque a escola era pertinho. Com 2 minutos eu estava dentro da escola, porque o lugar é pequenininho, né? E, na verdade, você tem excelentes lembranças da época que você estudava na EJA. Nossa, minhas lembranças são ótimas da EJA. Porque eu tive muitas boas professoras que estimulavam, que ajudavam. Marcaram sua vida. E essa minha professora, lá da época da 4ª série, que ela me acompanhou, acho que da 2ª série até a 4ª, depois ela se tornou minha amiga, né? Quando nós voltamos a nos encontrar, quando eu voltei e retornei a estudar. E ela me ajudava, sabe? Então isso é muito marcante para mim, porque ela me ajudava, ela ia, me ajudava à noite, ela ia lá para casa, fim de semana, porque o meu esposo com o esposo dela jogavam bola na época junto, e a gente estava sempre se encontrando e ela me dando maior força, maior apoio. Bem como as professoras, que a professora que me dava aula. Depois minha filha começou a fazer a 1ª série de manhã, a professora que me dava, que é essa professora que eu falava que eu ficava deslumbrada de ver ela falar, a professora Jaqueline, ela dava aula para minha filha também, de manhã, e aula para mim à noite. Legal. Então, assim, foram professoras ótimas, que me inspiravam, de fato inspiravam. Terminou a EJA, o que veio aí? Então, aí assim, na 7ª série eu me mudei para o Espírito Santo. Né? Aí já não foi assim, aí já era uma escola maior, né? Quando eu vim estudar aqui no Marcílio de Noronha, ali no Constantino, a 8ª série, eu já estranhei, já não era mais a mesma coisa, né? Acho que a cidade grande tem disso, lugar pequeno, né? Você do interior, aí eu já achei um pouco mais estranho. E o que mais eu estranhava, o que mais eu, assim, não, e depois eu vou falar bem disso, mas nesse momento, eu ia para a escola, o professor não vinha e voltava. Isso era uma coisa que me chateava muito, né? Te desanimou? Não me desanimou, né? Eu continuei, mas era uma coisa que me deixava... E daqui eu não tenho recordação, não sei se porque na época também eu não consegui, né? Não tinha mesmo a vivência que eu tinha lá, né? A vivência minha ela era uma, mas eu não parei, continuei, terminei a 8ª. Mas meu sonho de estudar não era nem para ser professora. Apesar de eu babar nas minhas professoras, eu queria seguir a linha da estética, né? Porque como eu já fazia a unha para fora, eu fazia depilação, eu queria fazer alguma coisa na área da estética. E por isso eu precisava eu fui, né, embarreirada, né, muitas vezes de fazer alguns cursos nessa área, porque eu não tinha o 1º grau completo, né? Então a minha vontade era... Mas aí depois eu falei, não vou continuar, não vou parar aqui na 8ª série. Aí eu terminei a 8ª série, fui de férias para minha mãe e acabei não fazendo a minha matrícula. E quando eu cheguei aqui já não tinha mais a matrícula ali dentro do Marcílio para o ensino médio, né? Que é o que eu queria fazer na época para eu fazer os cursos. E aí eu fui para Viana, e Viana só tinha mais... O que eu consegui, a matrícula foi no magistério. E aí eu fui fazer, eu falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer, então. E dali eu nunca mais parei, fiz o magistério, 4 anos de magistério. Me lembro muito, né, da minha professora Dolores. Dolores é uma professora, era muito rígida, minha professora de didática. Mas assim, aprendi muito com aquela professora. E ela também inspirava. E era muito bacana, porque nessa época eu fui estudar junto com a minha filha. Ela fazendo a 5ª série e eu fazendo o magistério. Então, nós estudamos ali 4 anos juntas, né? Então, foi muito bom. E fiz, aí, antes de eu terminar o magistério, eu comecei a trabalhar numa escolinha ali do bairro Marcílio. Sua primeira experiência como professora? Como professora. Já tinha mais ou menos quantos anos, você lembra? Já tinha um bocadinho de ano aí. Começou com 26. Você pensa, 26, 30, 34, 35 anos, né?
Uns 35 anos, sua primeira experiência como professora. Como professora. Se apaixonou? Eu já era apaixonada, porque na época que eu fui fazer o estágio, né, eu já me apaixonei. Eu já me apaixonei ali aí me despertou, né? Eu quero ser professora, eu quero. E fui. E aí Estética ficou do ladinho agora. Pronto, parei. Assim, eu continuei ainda, né? Fazendo por um bom tempo, a unha, depilação ainda. Mas aí eu já estava trabalhando. Eu me lembro que eu pedi na época, você pode me pagar como estagiária, mas eu quero, né, fazer. E assim, eu iniciei ali na educação infantil, eu era apaixonada pela educação infantil. Gostava muito e levava muito jeito, então trabalhei nessa escola 4 anos. E trabalhando ali, eu vi o quê? Preciso continuar, né? Porque foi naquela época que já começaram -se a exigir, né, a pedagogia. O magistério só já não estava bom, né? Então a gente tinha que fazer a pedagogia. E aí eu comecei a fazer. Já voltei com... Eu sei que eu terminei a pedagogia com 40 Vamos parar de fazer as contas agora. Vamos parar de fazer as contas. Aí pedagogia, e você já estava envolvido, né, dando aula. E o que te marcou nesse período, nesses primeiros anos dando aula? Aconteceu alguma coisa que marcou, que te traz lembranças até hoje? Dando aula? Sim. Eu acho que as coisas mais marcantes que ficaram para mim foi quando eu fui para a rede pública, né? Eu me lembro que quando eu passei em 2006, fui chamada, na verdade, aí eu peguei o contrato, né? Eu só me animei a ir para a rede pública quando eu passei no concurso, e aí eu comecei, né? Eu falei, bom, já passei, agora aí corri atrás do contrato e peguei um contrato antes de me efetivar. E eu fui trabalhar no CEMEI lá em Novo Brasil. E assim, aquela foi a história mais linda que eu encontrei uma menina, né? Eu dando aula para uma turminha de 5 anos. E a menina, ela não tinha... A mãe era viciada em drogas, né? Então ela vivia com o pai e a avó. E ela era uma menina muito pirracenta, muito, né? Mas eu me apaixonei por aquela menina, pela sede. Ela era muito danadinha, mas ela tinha uma sede de aprender e uma história tão triste, né? E eu, assim, apadrinhei aquela menina. Um desafio e você abraçou. E o mais bacana de tudo isso é que depois, ali foi na educação infantil, eu me efetivei, fui para a EMF Luzbel Prédio, né, onde eu estou até hoje. Eu me efetivei, ainda fiquei 1 ano em Flechal, depois fui para o Luzbel. E anos depois, essa menina foi estudar no Luzbel. E ela passava na minha sala, ela via minha sala de primeiro aninho toda, né? Porque eu sempre gostei muito de fazer cartazes, né? Sempre gostei da minha sala muito, assim, visual, né? Para os alunos. E ela falava, olha, se eu não te falei, ela falava para as coleguinhas, olha, eu não te falei que ela era assim. E ela lembrava das coisas que eu tinha conversado com ela, que eu tinha falado lá no prezinho com 5 aninhos. E isso marca a gente, como você foi importante na vida da criança, né? Então, assim, são histórias belíssimas que eu tenho para contar e crianças que marcam a vida da gente, né? Então, acho que o que mais me marcou, assim, foi isso, de fato. Mas ali dentro desta EMF, Luzbel Prédio, você está até hoje. Estou até hoje. Novos desafios surgiram para você ali. São muitos desafios. E aí você aceitou novas propostas também. Me fala um pouquinho desse processo de professora para gestora. Então, eu fui para o Luzbel Prédio em 2010, né? Eu pedi a remoção para lá. Porque é perto do bairro onde eu moro, né? Marcílio e bairro Operário são bairros quase que vizinhos. E aí fui para o Luzbel como professora, né? Alfabetizadora que sou. E trabalhei ali com a diretora Maísa, creio que você conheça, e o Elias na época. E trabalhando ali, aí eu já participava do conselho de escola, né? Eu era tesoureira, eu sempre me envolvi muito nessas questões que depende de você estar lá um dia, né? Fora do seu trabalho, para ir conversar, às vezes eu ia à noite. E sempre me envolvi nessas questões aí. E acho que a Maísa, né, confiou em mim quando... ela não podia mais se candidatar e houve
a eleição, né, de escolha para gestores, ela falou, Silvânia, eu não posso mais, você não quer vir como candidato, porque não tinha também, né? Ninguém queria, ela falou, ninguém quer aceitar esse desafio, você tem potencial e tal. Então, assim, acho que foi esse convite de Maísa, e eu na época, meu Deus, como que eu vou ser, né? Que aí Elias vinha como diretor e eu como vice-diretora. Mas mesmo assim eu estava muito preocupada, falei, meu Deus, como que vai ser isso? Né? Porque uma coisa é você gestar uma sala de aula, né? Outra coisa é gestar uma escola, né? E como foi? E como tem sido? Ali tem sido desafiador. Porque, assim, é uma comunidade muito boa. É uma comunidade boa. A MF Municipal Pet ali é uma comunidade que precisa muito você parar e ouvir. Né? Você tem que ouvi-los. Eu vim para cá agora, antes de eu vir, tinha 2 meninas na minha sala chorando, meninas que precisam ouvir. Você só precisa ouvir, mais nada. Que estão com ansiedade, que estão com tudo, e tem problemas na família. E a gente tem que ouvir. Então, acho que esse escutar é essencial na vida da gente, ali naquela comunidade. E creio que em outras também, mas ali a gente tem muito isso, a escuta. Então, é a partir da escuta que você, né, começa a desempenhar o seu trabalho. E eu acho que os desafios ali são inúmeros, porque a nossa comunidade é uma comunidade, né, onde o tráfico, não sei se eu posso dizer isso, mas é uma comunidade, né, que tem vários desafios que a gente precisa enfrentar todo dia. Bom, você então é uma pessoa que parou os estudos, retornou, estudou na EJA, hoje está sendo inspiração para todos que estão nos ouvindo, né? Tenho certeza que muitos vão perceber que como é possível, né, você continuar. E era isso que eu queria agora. Eu quero que você olhe para a câmera e deixe um recado para aqueles que estão desanimados, que não estão sem forças para continuar ou para retornar. Qual é a palavra, qual é a mensagem que você fala para todos esses telespectadores? Então, a mensagem é foco, né? Você tem que ter foco e determinação. Não desistir, não desista jamais. Vai vir a dificuldade, vai vir o cansaço, vai vir a vontade de parar, mas não pare. Siga em frente. Eu sempre falo isso com os meus alunos da EJA. Não parem. Prossiga, os obstáculos virão, mas você vai subindo os degrauzinhos e a gente vence. Se eu venci, eu acho que todo mundo consegue vencer, né? É lógico que alguns têm mais dificuldade, mas a gente, se você traça um objetivo, você consegue chegar a esse objetivo. Então não pare e continue em frente. E aí, a questão para os professores, eu diria assim, né? É o respeito com o estudante da EJA. O respeito no sentido de não falte por qualquer motivo, porque o compromisso, eu não digo nem uma aula, é o compromisso com aquele encontro com aqueles alunos. Porque você chegar cansado, aí você, né, com N coisas para fazer em casa, ou às vezes nem em casa vai. Aí você vai para a escola com sede de aprender, né, e aí falta um professor e, não, tem uma aulinha, 2, você vai embora. Então você já saiu de casa, você já está ali, né? Então você quer aquela aula, você precisa. Então acho que esse respeito e ouvir, né? Escutar, fazer com que aquele estudante perceba que mudar a realidade é possível. E você só muda a sua realidade quando você busca um objetivo maior. Então, se você sabe que eu vou conseguir mudar a minha realidade pelos estudos, o caminho é esse, então eu tenho que prosseguir, esse professor tem que, de alguma forma, estimular, né, esse aluno para que ele se motive a continuar e não desistir. Falando da EJA, já percebi que você tem aí uma paixão, que faz parte do seu processo, né, e tudo. Acontece, ou o que vocês promovem neste segmento para segurar esses estudantes, para incentivá-los a continuar? Então, a gente faz assim, primeiro é uma relação de amizade, né? A gente tenta fazer com que eles sintam
sintam-se pertença daquele lugar. Né? Acho que a escola é isso, eles têm que se sentir pertença. Então a gente cria laços de amizade, a gente motiva e a gente está sempre ali batendo papo, conversando, merenda junto. Então assim, quando chega lá, você fica assim, quem é ali o professor, quem é o aluno, porque está todo mundo no mesmo refeitório, está todo mundo merendando junto, está todo mundo batendo papo. E a gente vai estreitando esses laços, porque aí o aluno sente-se à vontade. Eu quero estar nessa escola porque eu sou pertença, porque aqui todos me respeitam, não fazem discriminação, né? Quem é o professor, quem é o aluno. Então, eu acho assim, esse fazer com que ele sinta-se pertença daquele lugar. Acho que isso é fundamental. E é assim que a gente promove, né, esses espaços, com oficinas de pinturas. Outro dia as meninas fizeram oficinas de pintura de paninho de prato e toalhinhas de mão. E aí teve uma senhorinha que eu achei muito bonitinha, ela falou, poxa, eu não vinha hoje, ainda bem que eu não faltei. Ai, que maravilha! Então, assim, é muito gratificante quando você ouve isso, né? E tem os meninos mais jovens que têm a paixão pelo futebol. Eles querem, até na época agora da escolha de gestores, eles falaram assim, só vou votar em você, Silvânia, se você botar futebol toda semana. Aí eu falei assim, então eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu só deixo o futebol toda semana se vocês votarem em mim. Ah, que troca maravilhosa! Aí, então, assim, coisa assim da base mesmo da amizade, né? E os meninos ainda jovens, a gente tem muitos alunos que desistem lá, né? Por N motivos, eles param e depois eles vêm para a gente. E eles são muito bem acolhidos. E a gente já conhece, né, desde pequenininho, porque eles já passaram e depois eles veem que é importante, eles precisam disso. Eu queria continuar, mas a gente precisa terminar. Então eu quero te agradecer. Muito obrigada. Não é por nada. Disponha, sempre que puder, né? A gente está aqui para partilhar as experiências, tá? Que história exitosa acabamos de ouvir. História que enche os nossos corações de alegria e possibilidades. Vale muito recomeçar, pois dependendo do nosso esforço, a gente chega em lugares incríveis. O melhor lugar é aquele que te oportuniza a realizar diferença na vida do outro. E agora eu te convido a fazer a diferença também. Pensa que através da sua história, outras pessoas alcançarão forças para recomeçar. Nessa perspectiva, não perca tempo. Venha participar do nosso quadro. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou através do nosso WhatsApp 027 988 04 03 09 e agendar a nossa conversa. Venha você também para o quadro Histórias da EJA.